Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me assiste. Eu sou o Rodrigo Mendonça Marques e hoje estaremos decorrendo sobre o capítulo 5 da Lei 8.212 de 1991, a lei que rege a Seguridade Social. Falando agora da contribuição do empregador doméstico. O último capítulo foi um dos mais vitais, que foi sobre a contribuição das empresas. E agora continuamos aqui na parte do empregador doméstico, tá legal? Artigo 24. A contribuição do empregador doméstico incidente sobre o salário de contribuição do empregado doméstico a seu serviço é de 8% e segundo 0,8% para o financiamento do seguro contra acidentes de trabalho. Parágrafo único. Presentes os elementos da relação de emprego doméstico, o empregador doméstico não poderá contratar microempreendedor individual de que trata o artigo 18A lá da Lei Complementar de 2006, sob pena de ficar sujeito a todas as obrigações dela decorrentes, inclusive trabalhistas, tributárias e previdenciárias. Essa já é uma lei mais recente de 2011. Resumo de conversa aqui. Qual que vai ser a contribuição máxima que incide sobre o trabalhador doméstico? 8,8%, sendo 8% para fins da Previdência Social, de recolhimento, e 0,8% a respeito de financiamento do seguro para acidentes de trabalho. Isso, claro, incidido sobre o salário de contribuição do funcionário, tá? E quanto ao parágrafo único, ele rege que o trabalhador não poderá contratar um microempreendedor individual, se aí ele vai ficar sob a pena de ficar sujeito a todas as obrigações decorrentes, trabalhistas, tributárias, previdenciárias. O microempreendedor individual, ele quer dizer aqui a famosa diarista, se ele quiser contratar uma diarista, ele vai ter que pagar a mesma como uma freelancer, inclusive recolhendo seus tributos, tá? Isso é para proteger os empregos, dos empregados domésticos. Essa é uma redação nada complexa, porém ela é muito recente, Então, certamente será alvo de perguntas nas provas, especialmente a porcentagem de contribuição sobre o salário, tá bom? Vamos para o capítulo 6, ainda nesse vídeo, que é da contribuição do produtor rural e do pescador também. Artigo 25. A contribuição do empregador rural de pessoa física em substituição à contribuição de que tratam os incisos 1 e 2 lá do artigo 22 e a do segurado especial, referidos respectivamente na linha A do inciso 5 e do inciso 7 do artigo 12 dessa lei, destinada à segurança social, é de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, segundo 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para financiamento das prestações por acidente de trabalho, totalizando aí 2,1% deste tipo de trabalhador rural, tá? Parágrafo 1º. O segurado especial de que trata esse artigo, além da contribuição obrigatória referida no caput, poderá contribuir facultativamente na forma do artigo 21 dessa lei, ou seja, o próprio encargo que o salário dele sofre, ou a sua produção no caso, ela não precisa ser o único jeito, a única forma que o trabalhador vai contribuir. Ele também pode contribuir a mais facultativamente, tá? Então, se a CESP explorar isso, você já está esperto. Segundo, a pessoa física de que trata a linha A do inciso 5 do artigo 12 contribui também, obrigatoriamente, na forma do artigo 21 dessa lei. Artigo 21 é aquele que fala sobre os 20% já do salário de contribuição, tá? Isso também tem que ser considerado na contribuição desse tipo de trabalhador, tá? Parágrafo 3º. Integram a produção, para efeitos desse artigo, os produtos de origem animal ou vegetal em estado natural ou submetidos a processo de beneficiamento ou industrialização rudimentar, assim compreendidos, entre outros, o processo de lavagem, limpeza, descarroçamento, pilagem, descascamento, lenhamento, pasteurização, resfriamento, secagem, fermentação, embalagem, cristalização, fundição, carvorejamento, cozimento, destilação, moagem, torrefação, bem como os subprodutos e os resíduos obtidos através desses processos.
Em resumo, tudo, né? Tudo, todas as produções citadas aí, que é basicamente tudo, né? Esse parágrafo deve ter sido feito de forma muito cuidadosa para não espalhar nada. Entregam o que é, definem o que é produção à vista dessa lei, tá? Parágrafo 10. Integra a receita bruta de que trata esse artigo, além dos valores decorrentes da comercialização da produção, relativa aos produtos a que se refere o terceiro parágrafo do artigo, a receita proveniente. Tem mais coisa ainda. 1. Da comercialização da produção obtida em razão de contrato de parceria ou meação de parte do imóvel rural. Da comercialização de artigos de artesanato, de que trata lá do inciso 5 do parágrafo 10 do artigo 12 dessa lei, que a gente estudou também. 3. De serviços prestados, de equipamentos utilizados e de produtos comercializados no imóvel rural, desde que em atividades turísticas, lembra disso? E de entretenimento desenvolvidas no próprio imóvel, inclusive hospedagem, alimentação, recepção, recreação e atividades pedagógicas, bem como taxa de visitação e serviços especiais. 4. O valor de mercado da produção rural dada em pagamento ou que tiver sido trocada por outra, qualquer que seja o motivo ou finalidade, e de atividade artística de que trata o inciso 8 do 10º parágrafo do artigo 12 dessa lei. Resumo de conversa: tudo que o trabalhador rural levantar, né, e inclusive aquela história da hospedagem, que ele pode fazer até 120 dias no ano, o artesanato, toda a produção, isso também integra a receita bruta de que trata esse artigo, tá ok? Parágrafo 11. Considera esse processo de beneficiamento ou industrialização artesanal aquele que é realizado diretamente pelo próprio autor rural pessoa física, desde que não esteja sujeito à incidência de imposto sobre produtos industrializados, famoso IPI. Ou seja, você tem um limite específico de quantidades de trabalho que você pode fazer artesanalmente. Se isso for extrapolado, ele é sujeito ao IPI, sujeito ao imposto, e aí esse processo de beneficiamento ele sai, tá? Então lembre-se muito disso, não é qualquer tipo de artesanato, é lá você tem um limite para isso. Qual é o limite? Aí já não nos interessa, mas você tem, tá ok? Artigo 25A. Equipar-se a empregador rural, pessoa física e consórcio simplificado de produtos rurais, formado pela União de Produtores Rurais, pessoas físicas, que outorgar a um deles poderes para contratar, gerir e demitir trabalhadores para prestação de serviços, exclusivamente aos seus integrantes, mediante documento registrado em cartório de títulos e documentos. Ou seja, aquele consórcio simples de produtores rurais, né, que é formado pela união dos mesmos, também são considerados produtores rurais, tá? Mas como você pode ter uma limitação, né? Você, por exemplo, você vai trabalhar exclusivamente com os integrantes daquele consórcio e mediante um documento registrado em cartório, tira os documentos. Então não é qualquer trabalhador, tem que fazer parte daquele consórcio simplificado, tá? Isso é permitido sim. Parágrafo 1º, o documento de que trata o caput deverá conter a identificação de cada produtor, olha lá a respeito do documento, seu endereço pessoal e o de sua propriedade rural, bem como o respectivo registro no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, ou informações relativas à parceria, arrendamento ou equivalente e a uma matrícula no Instituto Nacional de Seguro Social e cada um dos produtores rurais. Ou seja, ele está retificando que não é bagunça, né? Além de fazer parte do consórcio, ele também tem que ser registrado no INCRA e ter a matrícula no INSS de cada um dos produtores, tá bom? Parágrafo 2º, o consórcio deverá ser matriculado no INSS, olha aí, em nome do empregador, a quem hajam sido outorgados poderes, na forma do regulamento. Terceiro, os produtores rurais integrantes do consórcio que trata o caput serão responsáveis solidários em relação às obrigações previdenciárias. Ou seja, nada de negociação, de sonegação em hipótese alguma. Bom, isso termina aqui a aula de agora. A gente viu hoje sobre a contribuição do empregador doméstico, né? É apenas um artigo com duas alíneas e um parágrafo único, mas vital porque são assuntos muito recentes, né? Especialmente os valores. E o capítulo 6, que é da contribuição do produtor rural do pescador. A CESP ela pode explorar isso
mas para tentar separar os candidatos, fazer o candidato errar, né? Porque a gente vê que são muitos detalhes, são artigos espalhados, certo? Então a gente tem que ter muita concentração, muito poder de associação. Queira ou não decorar alguns números, né? Decorar algumas porcentagens, mas com paciência, com tentativa, com exercício especialmente, não há nada que a gente não possa conseguir, tá legal? Próxima aula vai ser sobre o capítulo 7, que é da contribuição sobre a receita de concursos prognósticos e também de outras receitas da Seguridade Social. São detalhes sobre aqueles valores que a gente viu lá na primeira aula, tá bom? Comentários, dúvidas, sugestões, correções, fique à vontade, tanto nos contatos pessoais, que estão na descrição do vídeo, quanto na própria área de comentários do YouTube. Forte abraço e tchau!